dia, pessoal. Falar um pouco do cenário, acho que eu vou acabar repetindo um pouco do que o Janta falou. Foi um mês que, se você olhar as variações ao longo do mês, parece um mês tranquilo, não tiveram grandes variações, mas ele esconde uma volatilidade muito grande ao longo do mês, né? Eu acho que o mês começou com dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos muito fraco. Numa sequência, o Banco Central do Japão fez uma alta de juros que, ainda que esperada, teve um tom um pouco mais duro. Isso acabou gerando uma volatilidade muito forte nos mercados nas primeiras semanas do mês. As bolsas chegaram a ter uma queda muito forte, o Nikkei chegou a cair quase 20% em 3 dias, que é um negócio completamente fora de padrão. Mas ao longo do mês, os dados, principalmente dos Estados Unidos, foram dando uma tranquilidade, né? Os dados vieram mostrando uma atividade que, ainda em desaceleração, continua tranquila, e os mercados foram acalmando no geral, tá? Como o Fernando falou, acho que a grande sequência do mês, de fato, se veio com a sequência de dados de mercado de trabalho, que vem num contínuo de desaceleração. A taxa de desemprego já subiu relativamente bem das mínimas, trigando o que se conhece em economia, que é uma regra heurística chamada de regra de Sun, em que um aumento da taxa de desemprego nessa magnitude gera, na maioria absoluta das vezes, uma recessão. Não é o nosso caso, não é o que a gente imagina, mas gera esse tipo de receio. Levou em Jackson Hole o presidente do Fed a sinalizar ainda mais fortemente que, daqui para frente, lembrando que o Fed tem um mandato dual, né, de olhar de inflação e crescimento, e que daqui para frente ele não está mais focado, ou não está tão focado na parte de inflação, ele está muito mais focado na parte de emprego. Como o Fernando falou, ele não quer que piore daqui para frente. Na nossa visão, salvo uma surpresa muito otimista do mercado de trabalho, que vai sair na sexta, então o que eu falar aqui pode ficar muito velho muito rápido, mas a gente acha que, mesmo com dados do mercado de trabalho no consenso, o Fed deveria acelerar os cortes aí ao longo das próximas 2, 3 reuniões. A gente imagina que essa primeira também salva o mercado de trabalho muito mais fraco. Ele cai de 25 e depois acelera. Por que isso? Porque, dada a preocupação dele com o mercado de trabalho, ele pode comprar um seguro, sendo um pouco mais rápido agora nos cortes e depois vendo como a economia evolui. Tá? A gente, de hoje, não vê nenhum cenário evidente de recessão ou algo assim. Então, a gente vê um cenário relativamente construtivo para a economia americana. Dessa forma, lá fora, em termos de posição, a gente aproveitou a queda da bolsa para aumentar a posição comprada em bolsa americana. A gente já vem carregando posições aplicadas em juros nos Estados Unidos, principalmente juros curtos. A gente aumentou essa posição nos juros muito curtos. A gente acha que tem uma assimetria muito grande dos juros bem curtinhos. A gente também tem juros intermediários, apostando nessa aceleração de corte pelo Fed, e na potencialidade de, se alguma coisa continuar acontecendo no mercado de trabalho, o Fed acelera mais ainda e vai buscar uma taxa abaixo da neutra. Tá? Então, a gente acha que voltou a fazer sentido esse tipo de combo que a gente chama em mercado de risk parity, né? Que você está comprado em bolsas e comprado em taxa de juros. Tá? No Brasil, a gente também teve uma volatilidade elevada, em parte, sim, pelo cenário externo, mas também, como o Fernando falou aqui, pelas nossas próprias pernas. Assim. A gente já vem há algum tempo antecipando um cenário de atividade mais forte aqui, e a gente vem se posicionando para isso. Tá? A gente, desde o começo do mês, tem posições tomadas em juros no Brasil. A gente via uma diferença muito grande na nossa visão com o diagnóstico que o Banco Central fazia, com o que parte do mercado fazia sobre a necessidade de uma alta de juros. A gente nunca achou que a alta de juros deveria acontecer para reconquistar a credibilidade. A gente acha que isso não existe. Eu acho que, de fato, o que você tem, como o Fernando falou, uma atividade muito forte. Assim, só lembrando um pouco, a gente vai ter um PIB pelo terceiro ano consecutivo mais forte, muito acima do nosso PIB potencial, substancialmente acima do que se esperava há meses atrás. Eu acho que a surpresa do PIB de ontem, acho que foi uma das maiores que eu já vi, com uma composição muito forte, muito diferente do que foi do ano passado, inclusive. A gente tem um mercado de trabalho aqui que não dá para ser classificado como nada, como muito apertado, diferente do caso dos Estados Unidos. A gente tem a taxa de desemprego no menor nível em 12 anos, a gente tem uma massa salarial que cresce quase 10% acima da inflação, um fiscal que é preocupante, uma expectativa de inflação desancorada em todo o horizonte. Então, como o Fernando falou agora há pouco, não tem nada que não indique uma alta de juros no Brasil, para fazer o que o Roberto Campos falou agora na última X, para abrir o hiato. De fato que você precisa acelerar a atividade no Brasil. Senão você corre um risco enorme de ano que vem você ter uma inflação muito mais alta do que esperado.
tá? A sequência que isso se deu na percepção do Copom, foi para a gente o que deu a volatilidade toda no mercado. Então, olhando um pouco da sequência dos dados, você teve um comunicado do Banco Central que não foi percebido como duro o suficiente. Depois veio uma ata do Banco Central, poucos dias depois, em que claramente o Banco Central, e foi dito isso para os diretores do Banco Central, quis mudar a percepção do mercado sobre o que foi dito, ou seja, ela foi ainda mais, muito mais dura do que o comunicado. E logo depois disso, o diretor Galípolo veio a público e foi ainda mais duro, não só falando que ele via o que a gente chama de balanço de riscos como assimétrico, ou seja, indicando uma alta de juros, como botando a alta de juros de fato na mesa para a próxima reunião. Nesse primeiro momento, o mercado percebeu o Banco Central como à frente da curva, como a gente fala, e o mercado teve uma resposta super construtiva. As expectativas de inflação caíram, até mesmo com o Banco Central prometendo mais juros, as taxas de juros caíram, porque o câmbio também caiu. Então, o câmbio saiu de 5,65, chegou até 5,38 nessa hora. As expectativas de inflação longa colapsaram, caíram mais de 50 bases. Isso gerou um ciclo positivo em que os juros a mercado quase não subiu, porque o Banco Central parecia estar à frente do mercado, à frente da curva, como a gente gosta de falar. De lá para cá, o Banco Central teve um vai e vem de comunicação muito grande, né? Então, começa com o presidente Roberto Campos vindo a público, então um discurso bem mais dovish do que o mercado imaginava, e de lá você pode olhar a marca, tanto a mínima do câmbio, quanto a mínima da inflação implícita, por exemplo, quanto a piora do mercado como um todo. Depois de uma sequência de discursos em que o Banco Central parece zigue-zaguear um pouco sobre o que parece não ter um diagnóstico claro de uma atividade mais forte, parece se agarrar ainda a uma expectativa que o cenário externo vai desacelerar e vai salvar essa alta de juros, o que a gente não acredita, tá? Acho que o Fernando estava falando muito bem sobre isso. Se você olhar o histórico de ciclos monetários, a gente tem maior parte das vezes um ciclo distinto do Fed, ou está subindo quando o Fed está caindo, ou está caindo quando o Fed está subindo, ou está subindo quando o Fed está parado, por aí vai. Assim, os ciclos externos, eles influenciam a gente nos extremos, então, tipo um Covid, um 2008, esse tipo de coisa acaba pegando a gente. Então, a gente acha que, no geral, a gente não está vendo um cenário externo extremo que vai influenciar a gente aqui, então a gente acha que o Banco Central, de fato, precisa subir juros. Por esse prisma, a gente tem se posicionado para isso. A gente tem posições no Brasil tomada em juros, vendidas em NTNB. A gente tem uma posição vendida em inflação implícita, que foi muito bem nesse primeiro momento em que o Banco Central parecia à frente da curva, mas depois voltou tudo. A gente chegou a ter posições vendidas em dólar, ali perto de 5,65, etc. Mas quando o Banco Central voltou a ser um pouco mais novo, a gente zerou essas posições vendidas em dólar. E a gente tem uma pequena posição vendida em bolsa no Brasil. Não que a gente seja muito pessimista nem nada, mas simplesmente porque a gente acha que, dada a piora que a gente está vendo na curva de juros, dada a necessidade de você abrir prêmio, abrir hiato, desacelerar a economia, a gente acha que a gente pode acabar, parece ter uma assimetria numa posição tática vendida em bolsa aqui, nada de muito extraordinário. A gente também, falando em termos de posição, a gente tem uma posição tomada em CDS do México, tá? No cenário externo, em Latam é a nossa única posição atual. A gente está vendo, hoje acabou de ser aprovada uma reforma que muda a Suprema Corte mexicana, uma reforma, uma das maiores reformas que já foi passada no México e sem sombra de dúvida, uma deterioração muito grande institucional lá. Então a gente acha que tem um risco elevado de você ter um downgrade do México nas próximas semanas aí pelas principais agências de risco, e a gente tem se posicionado isso via tomado no CDS de México, onde a gente vê uma grande assimetria. Então, assim, fazendo um resumo, acho que uma coisa interessante que está acontecendo é que está voltando a ter o que sempre teve, que são os ciclos monetários assíncronos, né? Eu acho que, historicamente, os ciclos monetários são muito idiosincráticos. No pós-pandemia, isso não aconteceu, isso acabou prejudicando muito a indústria de fundos multimercados, principalmente pelos movimentos erráticos que estavam acontecendo nos Estados Unidos e acabou arrastando o mundo junto. Agora, os ciclos monetários estão muito, cada um no seu país, cada um do seu jeito. Isso volta a abrir possibilidades de ter posições interessantes, como então, resumindo, lá fora a gente tem uma posição comprada em bolsa, ainda que menor, e aplicada em juros, a gente vê como a posição principal é de juros.
No Brasil, a gente tem uma tese de alta de juros, em que a gente está expressando tanto via tomada em juros, quanto via vendido, inflação implícita, vendido em NTNB e em menor escala, uma pequena posição vendida em bolsa e reforçando essa posição tomada em CDS do México. Bom, agradeço a todos aqui, fico à disposição para alguma outra dúvida e abro aqui para os próximos gestores.